Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala mesmo conosco através do teu servo. Queremos sair daqui edificados para a honra e glória do teu nome. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Alô? Tá ligado. Queridos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? É muito bom ver todos aqui na casa do Senhor, estar com os irmãos aqui, compartilhando um pouquinho e um pouco das nossas experiências ali em Barcelos do Sul. Antes de começar a pregação, eu gostaria de passar alguns slides aqui, gostaria de mostrar para vocês Barcelos do Sul. Para quem não me conhece, eu sou pastor Marcos, né? Estou trabalhando na MEAP, sou marido e esposo daquela amada mulher que está ali atrás, com a minha amada filha também, que mandou um beijo para mim agora. Só para mim, tá bom? Para vocês, depois ela dá um abraço. Mas nós somos pastores lá, eu e Paula, né? Nós trabalhamos na MEAP. A MEAP é uma missão que já está há 25 anos no ministério. E ela tem, digamos, uma extensão grande toda no litoral do Brasil, não somente da Bahia. E nós estamos locados na Bahia, em Barcelos do Sul. Barcelos do Sul é uma comunidade de pescadores que tem 365 anos. Né? Então, por aí você tira algumas coisas, alguns desafios que nós temos ali. Né? E a cidade mais próxima de Barcelos é Camamu, né? Que fica a 26 quilômetros. E nós estamos ali trabalhando com essa igreja, estamos trabalhando com outros projetos da MEAP. E esse daqui é um projeto... Ali é a nossa EBD, né? Então ali é a nossa classe de adultos. Aqui é o nosso projeto de corte e costura dentro da igreja mesmo, onde nós podemos capacitar algumas irmãs ali para poderem fazer alguns tapetes, algumas coxas, alguma coisa assim. Por favor, pode passar. Aqui é a nossa creche, né? Nós temos uma creche que atende 125 meninos hoje, 125 crianças. Nós temos, na verdade, na Bahia, nós temos 2 creches, que ao todo atendem 250 crianças. Né? Uma em Boipeba, outra em Barcelos do Sul. E através dessa creche aí nós podemos alcançar diretamente e indiretamente em torno de umas 300 famílias, que moram dentro do vilarejo. Né? Então nós ficamos muito felizes com isso. Isso daqui é um culto na casa da irmã. Né? A Bárbara estava lá, e chorou bastante, abraçou muita gente, mas foi uma bênção, amados, graças a Deus por isso. E esse daqui é o nosso culto de domingo à noite, né? Geralmente nós temos trabalhado aí os nossos irmãos, e queridos, cada dia mais tem crescido e tem fortalecido aquele trabalho ali. Ali é o nosso Tadel, né? Que é em relação às células. Só um instantinho, por favor, rapidinho. Ali é o nosso Tadel, que nós capacitamos os líderes para assumirem as células. Nós estamos com 4 células, mas queremos crescer cada dia mais, cada vez mais. Né? Esse daqui são os batismos que nós tivemos. Tivemos dentro de uma praia particular que tem lá, e que nós conseguimos, e foi uma bênção, amados. Graças a Deus por isso. Queridos, eu acho que foi só. Acho que são só, né? Só. Beleza, então. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, amém? Eu sei que o pastor Marcelo já orou e sei que nós tivemos tantas orações aqui, mas eu gostaria de orar com você essa manhã e gostaria de pedir que o Senhor nos abençoasse com a sua palavra, amém? Então abaixe sua cabeça nesse instante, vamos orar. Senhor, eu não sou digno de estar aqui na frente, e o Senhor conhece o meu coração, mas pela Tua graça, hoje o Senhor me concedeu a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. E Senhor, essa manhã eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me diminua e o Teu nome cresça, Senhor. Que não seja eu que esteja falando aqui, mas que seja o Senhor. Abre os nossos corações para aprendermos um pouco mais da Tua palavra e refletirmos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos e amados irmãos, essa manhã eu gostaria de pensar com vocês sobre alguns valores
que tem norteado não somente a nossa sociedade, mas também tem norteado as nossas vidas como igreja. E, amados, valores que muitas das vezes têm nos guiado para um caminho errado. E a nossa sociedade ela tem valorizado excessivamente riquezas e bens materiais. E eu não estou dizendo aqui que isso é errado. As pessoas elas são classificadas de acordo com as suas classes. Classe média, classe baixa, classe alta, classe meia média, não sei, mas existem outras classes, A, B, C, D, E, F, e assim vão por diante. E, amados e queridos irmãos, somos constantemente bombardeados com propagandas, somos constantemente bombardeados com desejos que procuram despertar a nossa ganância. Querem ver só um exemplo? Quem nunca foi tentado a comprar a coisa que já saiu ontem? Você olha um anúncio assim, Magazine Luiza, né? Que fez esse negócio. 10 vezes sem juros. Nossa, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ter isso aqui. Quem nunca foi tentado? Claro, todo mundo foi tentado, até eu fui tentado. E, amados e queridos irmãos, isso se tornou uma realidade no nosso dia a dia, porque nós temos corrido cada dia mais através de ganância e ganância e ganância. E às vezes nós somos bombardeados com algumas palavrinhas que dizem assim: você merece isso. Não, eu preciso disso. Queridos, eu quero essa manhã pensar com você o que tem norteado os desejos do seu coração. Sabe por quê? Porque isso tem crescido no meio da nossa igreja, isso tem crescido no meio cristão, e nós temos dividido não somente os nossos valores, mas o nosso alvo e o nosso objetivo. Eu quero que você preste bem atenção comigo nesse vídeo que eu vou passar agora, e é um vídeo de um banco que fez a gente pensar em quais são os nossos valores. Então preste bem atenção nesse vídeo que eu vou passar para você agora. Eu devia ter ido mais ao shopping. Bem agora que eu ganhei um aumento. Podia ter feito um closet maior. Por que eu não comprei mais sapatos? Eu devia ter passado mais tempo no escritório. Que momento nós vamos parar de pensar em dinheiro? Não é verdade? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, ele fala de várias parábolas, mas ele fala de uma parábola chamada parábola do semeador. E ali ele fala de vários terrenos onde a semente, que é a palavra de Deus, caiu. E quem está acompanhando a leitura bíblica anual, viu que em Marcos capítulo 4 também fala a mesma parábola, né? Que é o primeiro capítulo da leitura de ontem. Mas eu gostaria que você abrisse comigo essa manhã em Mateus capítulo 13, e nós vamos ler apenas o versículo 7. Porque esse versículo é o que vai nos nortear essa manhã a respeito daquilo que nós devemos ter como meta e objetivo. Então, por favor, abram comigo lá em Mateus capítulo 13, verso 7. E a palavra de Deus diz assim: a outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram aos quê? Vocês estão dormindo ainda, né? Como é que está escrito aí? As plantas, folhas novas. Nós vamos chegar nesse ponto aí.
Mas, amados e queridos irmãos, aqui Jesus colocou vários tipos de solos. E eu fiz até uma série de pregação a respeito desses solos aqui. Então, são vários tipos de solos relacionados com o coração. Então, tem o coração à beira do caminho, onde tudo passa, e você dá passagem para todas as coisas, sejam boas ou ruins, e nada permanece. Mas o Senhor Jesus também fala do coração pedregoso, aquele que não consegue criar raiz com nada, porque os seus valores estão tão arraigados nas coisas materiais, nas coisas ruins, que não tem raiz. Mas o Senhor Jesus chegou num terceiro tipo de solo aqui, amados e queridos irmãos, que é um tipo de solo que ele fala que aquela semente, ela germinou, ela criou uma planta, mas não deu frutos. Queridos, você não consegue plantar nada num terreno que está sujo, sabiam? Para você plantar o aipim, para você plantar o cacau, então primeiro você precisa chegar, olhar, ver o terreno. Então você começa a capinar, como é que o paulista fala? Carpinar, né? Então você começa a carpinar bem, depois você limpa aquilo, então você abre umas valas assim, joga a semente, ou você pega e coloca a muda ali, e fecha, e começa a regar. Não é assim? É ou não é? Claro que é. Mas se você jogar a semente ali num terreno sujo, talvez nasça? Claro que vai nascer, talvez nasça, porque isso depende talvez da terra, que seja boa. Ela pode até nascer, mas frutos, talvez dê? Talvez sim, mas não por muito tempo. E, amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus falando àquela multidão ali, ele fala a respeito de um terreno que, aonde o semeador lançou a semente e não morreu, cresceu, mas não desenvolveu. Eu quero que passe aqui. Ah, está aqui já. Joia. Obrigado, tio. Olha como é que está a versão da Bíblia Viva aqui. E olha como é que é bem interessante que ele fala. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos sufocaram as folhas novas. Do lado da nossa congregação lá, tem uma laranjeira. E o terreno é muito sujo. Essa laranjeira cresceu, ficou acima do telhado. Mas durante 5 anos que eu estou ali, amados, eu nunca vi essa laranjeira dar uma laranja. Nunca. Ela deu até algumas folhas assim, mas folhas abundantes? De jeito nenhum. E o que o Senhor Jesus está falando aqui, a respeito dessa parábola, ele está falando de uma semente que caiu num terreno até produtivo, até bom, mas que infelizmente não deu frutos. Olha o verso 22, olha como o Senhor Jesus fala no verso 22. Eu coloquei aqui para você não perder muito tempo, eu coloquei aqui, e aqui a versão da Bíblia Viva, ela traz uma forma extraordinária, porque o Senhor Jesus, ele vem e fala do que essa parábola está falando. Então, olha bem, ele fala assim: o terreno coberto de espinhos representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações dessa vida e pelo dinheiro sufocaram a palavra de Deus, e ele trabalha cada vez menos para Deus. E quando o Senhor Jesus fala isso, ele olha para mim, olha para você e diz assim mesmo: olha, filho, às vezes a sua meta, às vezes o seu objetivo, ele está indo até bem, mas você começa a caminhar e você começa a fazer isso. Então você começa a parar o caminho da direção e você começa a virar, porque pensa assim: eu preciso me preocupar mais com isso, eu preciso me preocupar mais em ganhar dinheiro, eu preciso me preocupar mais em ganhar tantas e tantas outras coisas. E não é verdade? Hoje em dia nós somos assim. Hoje em dia nós somos assim. Eu e você
Muitas das vezes nós estamos tão preocupados em ganhar tanto dinheiro, em ganhar tantas posições, tantos status, e tanto isso e aquilo outro, nós esquecemos do que é importante. Nós esquecemos do objetivo que nós estamos aqui. Sabe, amados e queridos irmãos, Deus, Ele não quer que nós vivamos tão sufocados por esse sistema ganancioso. E aqui eu também não estou falando para você deixar de trabalhar. Muito pelo contrário. Aqui eu não estou falando para você que Deus não quer que você aproveite as coisas boas dessa vida aqui na terra. Muito pelo contrário, Deus quer que você seja abençoado aqui, quer que você desfrute das coisas que Ele tem aqui para você. Só que tem um detalhe, Ele quer tudo isso em obediência a Ele e a sua palavra. E amados e queridos irmãos, muitas das vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos dessa forma, nós esquecemos que nós precisamos correr atrás, não daquilo que é material e perecível. Sabe, queridos e amados irmãos, eu estava lendo esse texto e pensei em 4 fatores que nos deixam um pouco mais longe de Deus. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesses 4 fatores, porque eu fiquei pensando muito a respeito desses fatores. Então, o primeiro fator que nos sufoca o nosso coração é esse aqui, ó, o confiar nas suas próprias forças. Porque quando você começa a colocar o seu coração numa meta aonde não vem de Deus, você começa a confiar nas suas próprias forças. E aí, amados e queridos irmãos, o problema está, e quando você começa a confiar em si mesmo, você esquece que existe um Deus provedor. A mesma coisa é quando você começa a estar insatisfeito com aquilo que você é ou com aquilo que você tem. Você olha e diz assim mesmo, não, eu quero isso aqui. Aí você consegue e diz, não, mas isso daqui para mim não é tão importante. Eu quero outra coisa. Mulher que é assim, né? Mulher, desculpe minhas irmãs, mulher olha para o espelho de manhã e diz assim mesmo, poxa, meu cabelo podia ser ondulado, o cabelo dela é liso. Tem outros que olham assim e dizem assim, poxa, meu cabelo podia ser liso, né? Cabelo todo encaraspolado. E é insatisfação, 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 e assim vai. Sabe, amados e queridos irmãos, eu sei que eu sou ruim de piada, desculpem, viu? Mas, sabe, amados e queridos irmãos, a insatisfação é algo que muitas das vezes corre no nosso coração e não nos deixa olhar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu me lembro que quando nós compramos um carro, e isso atinge todo mundo. Eu me lembro quando nós compramos o carro, e eu queria um preto, né? Um carro preto e tudo, que eu achava muito bonito, preto. Beleza, tudo bem. Aí eu fui para casa com o carro, beleza, cheguei lá, coloquei ele na garagem, olhei. Toda vez eu estava lá lustrando ele, porque eu queria que ele ficasse sempre lustrosinho, assim, bem iluminado, né, para todo mundo ver. Mas foi um belo dia, eu estava descendo, olhei para o carro e disse, poxa, esse carro podia ser branco, né? Sabe, queridos, muitas das vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Toda vez que eu vejo isso daqui, eu olho para a vida de 2 irmãos lá na igreja. A primeira é da irmã Paixão. A irmã Paixão é uma irmã extraordinária. Ela tem 9 filhos, ela vive numa casinha pequena, ela não tem renda, ela não tem nada, praticamente. Ela cria os filhos e cria os netos ainda. Mas toda vez que eu chego lá, eu pergunto para ela, minha irmã, a senhora está bem? E ela olha assim para mim e diz, está tudo bem, pastor. Com Deus no barco está tudo bem. Eu nunca vi aquela mulher reclamar de nada, cara. Eu nunca vi aquela mulher reclamar de nada. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu vou lá, ela me edifica dizendo assim mesmo,
Eu sei que Deus vai prover todas as coisas. O irmão Miro é um outro irmão que nós temos. Ele sofre da coluna. Então tem dias que ele não consegue andar de jeito nenhum. Ele fica deitado na cama. E é tão impressionante que todas as vezes, quando ele chega no culto, às vezes ele chega e fala assim: eu agradeço a Deus porque eu tenho andado até a igreja. Ele anda 40 minutos dentro do mangue, e às vezes a maré está aqui, e ele vem, né, e chega lá em cima, lá em Barcelos, ele se lava, e ele chega e fala assim mesmo, dentro do mangue, dentro da lama, ele fala assim mesmo: eu agradeço a Deus porque tem essa igreja aqui. E ele é o primeiro a chegar, sabia? Tem dias que eu desço, eu moro atrás da igreja, tem dias que eu desço, ele já está lá. Sabe, amados e queridos irmãos, às vezes o nosso coração está tão insatisfeito com as coisas que nós esquecemos os valores que devemos plantar aqui dentro. Sabe? Eu e você, nós somos insatisfeitos com algumas coisas. E Deus, eu creio que Deus quer curar isso na gente. Mas para curar, Ele primeiro precisa abrir essa porta aí, não é verdade? Um outro fator que deixa sufocando o nosso coração é o estar apegado às coisas daqui dessa terra. E queridos, se apegar às coisas aqui dessa terra é muito mais fácil do que se apegar às coisas lá do céu. Sabe por quê? Porque isso daqui é palpável. E nós, muitas das vezes, temos aquele velho discurso de dizer assim: não, nós cremos num Deus que é infinito, que é rei, que é poderoso. Nós cremos num reino que um dia nós vamos para lá. Amém? Nós cremos de tal coisa, nós cremos isso, nós cremos isso. Mas enquanto você não vê as coisas, você não começa a crer verdadeiramente. E amados e queridos irmãos, você se apegar às coisas aqui significa coisas palpáveis e coisas que você se agarra a essas coisas. Você se agarra a uma casa, a um carro, você se agarra a qualquer outra coisa. E sabe, amados e queridos irmãos, nós precisamos nos desapegar disso. O não buscar em confiar em Deus também é um grande problema que sufoca o nosso coração. Agora, amados e queridos irmãos, todas essas coisas nos deixam longe de Deus. E Deus já nos advertia disso na sua palavra. Olhem bem o que ele falava. Ele já falava do descontamento de sempre querer mais. Olha o que o homem mais sábio da sua época escreveu em Eclesiastes. Olha bem, Eclesiastes capítulo 1, versos de 3 a 8, ele fala assim: qual é a vantagem que o homem consegue com todo o seu trabalho neste mundo? Você pode responder isso aí? É um dito muito popular e muito tranquilo. Sabe qual é? A gente sempre fala: quando a gente sair daqui, a gente nada leva dessa vida. Não é verdade? Você já conheceu algum morto que vive muito bem? Eu nunca conheci. Mas olha o que Salomão vem falando aí. Gente nasce e morre, mas nada muda. O sol nasce e se põe e volta a nascer. O vento sopra para o sul e para o norte, vai e vem, sopra aqui e ali, sem chegar a lugar algum. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio. A água volta para os rios e corre para outra vez para o mar. A vida é uma canseira, nem dá para contar. Mesmo que vejamos tudo que existe, não ficamos satisfeitos. Podemos ouvir todos os sons, mas mesmo assim não ficamos contentes. Mesmo assim, não ficamos contentes. Deus já nos alertava na sua palavra do descontamento que nós iremos ter, da insatisfação que nós temos, que muitas das vezes nos atrapalha de ter um relacionamento com Deus. Assim como ele já alertava também
da ganância pelos bens materiais. Olha o que o próprio Senhor Jesus fala em Lucas. Ele fala assim mesmo, Lucas capítulo 12, verso 15, ele fala: então lhes disse, cuidado, fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste em bens materiais. Sabe por que o Senhor Jesus fala isso? Porque no meio dele, e ele sabia que o coração humano é tão apegado aos bens materiais, que ele chega e fala assim mesmo: a minha vida, a sua vida, ela não consiste em bens materiais. Querido, o que Deus quer para nós não é uma coisa perecível. Talvez essa manhã você está aqui pensando: poxa, mas eu precisava tal coisa, eu precisava tal disso, eu precisava de tal daquilo. E Deus, que sonda o seu coração, sabe que você precisa é não se apegar aos bens materiais. Assim como Paulo já nos alertava da ganância dos homens, olha bem como olha como bem Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6. Olha como é que ele fala: pois o amor ao dinheiro é o primeiro passo à direção de todos os tipos de pecados, e algumas pessoas até voltaram as costas por causa do amor ao dinheiro, e como resultado afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. A ideia que Paulo quer passar é que eles estão aqui na frente, diante de Deus. Eles começaram até bem, é como aquela semente lá, começaram até bem, estão aqui na frente, olhando assim para Deus, mas o seu coração começa a ter uma ganância tão grande pelo dinheiro, que começa a fazer isso aqui. Aí olha um pouquinho para Deus, eu olho para cá e olho para Deus, e vão virando, e vão virando, e vão virando, até o ponto de você virar as costas para Deus e se colocar diante dos seus desejos. E querido, Deus não quer isso para você. Deus não planejou isso para mim e para você. Deus não planejou essas coisas que sufocam a gente, que tiram a nossa paz. Amado, eu quero que você reflita bem no que eu vou falar para você aqui essa manhã. Se Deus quer, preste bem atenção. Eu sei que essa daqui é a campanha de vocês desse ano. Se Deus quer que você tenha grandes conquistas aqui em Araçatuba, se o Senhor quer que você conquiste grandes coisas aqui, então Ele vai começar pelo primeiro passo. E o primeiro passo é que você conquiste um relacionamento sincero e profundo com Ele. Que você não seja alguém que cresça, mas que em um determinado momento da sua vida você perca todas as suas folhas e não dê frutos. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus criou, não é para isso que Deus nos criou, não é para isso que Deus nos salvou. Deus nos salvou para sermos grandes árvores que deem frutos, e frutos sem medidas. Sabe, amados e queridos irmãos, por isso Deus quer que você aprenda com Ele, em primeiro lugar, a depender dEle, porque Ele é o nosso provedor. Olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, versos de 25 a 30. Ele pega e fala assim mesmo: portanto, o meu conselho é, não fiquem preocupados a respeito de coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, porque vocês já têm a vida e o corpo, e eles são muito mais importantes do que comer ou o que vestir. Olhem os passarinhos. Eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, colher ou guardar comida, pois o Pai Celeste de vocês os alimenta. E para Deus, vocês valem mais do que os passarinhos. Será que todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento na vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo.
Eles não se preocupam com isto. Até o rei Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como qualquer deles. E se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui, amanhã já desaparecerá, será que Ele não vai, com certeza, cuidar de vocês? Será? Amados, esse é um texto muito conhecido nosso. Mas o problema é que a gente não coloca ele em prática. E nós começamos a nos preocupar com as coisas materiais, e tudo vindo, e faculdade, trabalho, e dinheiro, e nós precisamos ganhar mais dinheiro, porque nossa vida social ela não pode cair, nosso status também não pode cair. Querido, Deus é o nosso provedor. Tem vezes que eu estou lá amados, eu sei que é apertado para todo mundo, e às vezes eu estou lá com Paulo, nós estamos conversando às vezes, e olhamos e diz assim, poxa, será que vai dar certo, amor? Será que é isso? Será que nós vamos conseguir isso? E eu sei que esse temor muitas das vezes vem em nosso coração. E toda vez que esse temor vem no meu coração, no coração de Paulo, Deus fala assim, calma. Tu acha que eu não me preocupo com você? Tu acha que eu não me preocupo que você é mais importante do que os lírios do vale? Do que essas plantas aí? Você não é mais importante do que esses passarinhos aí? Eu cuido de você. Queridos, Deus quer que nós aprendamos a depender dEle, assim como Deus quer também que nós estejamos satisfeitos com aquilo que Ele nos dá. Sabe por quê? Porque aquilo que Ele nos dá é aquilo que vai nos fazer felizes aqui nessa terra. Olha o que Paulo escreveu em Timóteo, capítulo 6, versos 7 a 9. Ele pega e fala assim, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, tendo o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E sabe, amados e queridos irmãos, Paulo poderia ser um dos homens mais bem-sucedidos ali, porque Paulo, ele veio de uma carreira muito boa, mas ele prefere largar tudo aquilo por amor a Cristo. E ele chega a um determinado momento com o jovem pastor Timóteo e diz assim, Timóteo, o que eu tenho de comer, o que eu tenho de vestir, para mim está bom, sabe por quê? Porque nunca vai me faltar, porque é Deus que me dá. Sabe, amados e queridos irmãos, nós andamos insatisfeitos com as coisas, mas Deus não quer que nós estejamos insatisfeitos. Eu me lembro que domingo passado o pastor Marcelo falou que a sua insatisfação é algo gritante para Deus, não é isso, pastor? É algo que aflige o Senhor. Sabe, queridos e amados irmãos, a insatisfação, o desejo do nosso coração, ele não pode tomar conta da nossa vida e comunhão com Deus. Por último, eu quero colocar aqui para você, sabe o que Deus deseja para mim e para você? É que a gente aprenda a colocar sempre na nossa vida, em primeiro lugar, o reino dele, não o nosso. Mateus 6,33 fala o quê? Fala assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. E amados e queridos irmãos, nós sabemos disso, nós só precisamos colocar em prática. Sabe, amado, essa manhã, o que Deus está falando para mim e para você, não é que nós sejamos alguém que cresça e dê alguns frutos, nem alguém que fique tão sufocado com as coisas dessa terra. Não é isso que Deus quer.
O que Deus quer é que nós dependamos dele ao ponto de nós não nos preocuparmos com o que vai acontecer aqui nessa terra, porque Ele é o nosso provedor. Deus não quer que o nosso coração fique sufocado, mas Ele quer sim que o nosso coração fique leve, ao ponto de nós cumprirmos a primeira meta na lista de Deus, que é ter um relacionamento profundo e sincero com Ele, e através disso provar não somente das melhores coisas aqui dessa terra, mas também das bênçãos de Deus aqui nessa terra. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse instante, e eu gostaria de orar por você. E enquanto eu estou orando, eu quero que você coloque dentro do seu coração, eu quero que você coloque no seu entendimento, dentro do seu coração, e faça uma pergunta: o que tem sido mais importante na minha vida? Sabe o que tem sido mais importante na minha vida? Eu buscar status, dinheiro, lucros? Será que eu tenho confiado e dependido do Senhor ao ponto de deixar Deus agir na minha vida? É uma pergunta válida, é uma pergunta que nós devemos fazer. Sabe por quê? Porque nós constantemente somos bombardeados pelo sistema financeiro aqui, por toda essa ganância que nós temos aqui. E Deus tem algo muito especial para a minha vida e para a sua vida, que não é aqui. Talvez você não consiga nada dessas coisas aqui na terra, mas o que Deus tem guardado para você lá no céu é muito mais valioso do que isso. E Ele quer que você experimente isso essa manhã.